Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, por nós estamos aqui estudando essas duas lições maravilhosas, poderosas para nossas vidas, onde nós vamos diferenciar, como eu disse aqui na nossa sala, né, no nosso grupo, o que é ser cheio do Espírito Santo e ter dons do Espírito Santo e ter os frutos do Espírito Santo. São duas coisas bem diferentes. Nós vamos estudar porque nós chegamos a um ponto onde as pessoas confundem muito os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Na tua apostila, você deve estar lendo aí dons do Espírito. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que é o versículo-chave da nossa lição. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque nós sabemos que há diversidade de dons, versículo 4, mas o Espírito é o mesmo, tá? Então, qual é esses dons? Vamos ver aqui. Há diversidade de dons e o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações de milagres, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aí o versículo 8 vem falando sobre aquele slide que eu coloquei no grupo, que eu vou dizer quais são os frutos, os dons do Espírito, tá? Os dons do Espírito. Mas eu quero citar aqui que o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que nem todos recebem todos os dons. E também aquele que recebe para aquilo que for útil na vida dele e na vida dela. Então, por exemplo, os frutos do Espírito são sabedoria, a palavra da sabedoria. Tem pessoas que só dela pegar a Bíblia, ela consegue ler, ela consegue entender, ela consegue explicar com muita facilidade. E graças a Deus e glória a Deus, porque temos pessoas assim, porque você não imagine se nós, pessoas às vezes simples, que não temos tantos estudos, não fazemos cursos teológicos que são necessários, como nós poderíamos explicar algo se não tivesse, por exemplo, um autor da Escola Bíblica Dominical, se não tivesse o autor de alguns livros que são necessários para a nossa vida, para o conhecimento das nossas vidas? Por quê? Se todos tivessem o dom da sabedoria, seria muito bom também, Seria útil para as nossas vidas, mas nós vemos que não é assim. Então, nem todos têm o dom da sabedoria, tá? A sabedoria, ela é dada para aquilo que lhe for útil, tá bom? Também tem aquela pessoa que ela tem a palavra da sabedoria também para saber dar no momento certo. Aquele conselho também pode ser levado para esse momento, Mas nós vamos entender que isso passa a ser também uma palavra que é muito mais que sabedoria. Vem de Deus. A palavra do Senhor diz que Salomão pediu para Deus sabedoria. Ele não pediu honra, ele não pediu glória, ele não pediu dinheiro, ele não pediu palácios, ele não pediu nada. Ele pediu para Deus sabedoria. E sabe o que Deus concedeu para ele? Sabedoria e muito mais. Ele foi o homem mais rico, mais próspero desta terra. E a Bíblia diz que não haverá outro que seja comparado a ele. Outro fruto do Espírito outro dom do Espírito, as palavras são muito parecidas, é confuso. O mesmo Espírito, a palavra da ciência, Essa palavra da ciência é o conhecimento, não quer dizer somente a ciência do homem, tá bom? Não quer dizer ali os dons ali de um médico, a ciência que faz remédios, não é essa ciência exatamente que a Bíblia quer dizer.
mas a ciência do conhecimento. Porque como que Deus, ele pôde criar, né, o homem e a mulher com tanta perfeição, né? Então, para entender isso, para que nós possamos entender tudo isso e, além de tudo isso, ainda compreender que as obras de Deus, elas são perfeitas, nós precisamos desse dom da ciência, tá? Quem não tem esse dom deve buscar. Quem não receber, é como a Bíblia está falando aqui, a palavra do Senhor nos diz que é para aquilo que lhe for útil. Às vezes o Senhor acha que para a tua vida não vai ser útil isso, tá bom? É também a fé, né? A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. Então, fé é dom, tá bom? Fé é dom. Fé é algo que você, então, tem que buscar. Ah, irmã, eu não tenho fé para alcançar uma vida abençoada junto com o meu esposo. Então, você vai ter que buscar esse dom, o dom da fé. A Bíblia diz que é dom, tá bom? É dom. Não é, que me seja acrescentado o fruto da fé. Não, não é fruto, é dom. O fruto, nós vamos ver que ele você joga uma semente, tem que regar essa semente, ela vai crescer e aí você vai produzir o fruto, certo? É um tratamento, uma regeneração, nós vamos ver isso aí. Bom, então a fé é dom, você tem que buscar. Outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Então existem pessoas que têm os dons da cura, que a palavra de Deus nos garante que o Senhor usa para a cura, para que a pessoa use aquele dom de curar, o qual Deus deu para ela, para ele, né? Mas a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera todas as coisas. Então, o mesmo Espírito que deu sabedoria, o mesmo Espírito que deu a ciência, o mesmo Espírito que deu o dom da fé, é o mesmo Espírito que dá o dom da cura, tá? Não para que a pessoa venha se engrandecer, venha ganhar dinheiro. Tem pessoas que, infelizmente, são usadas pelo Senhor com esses dons, recebem esses dons e acabam usando para o outro lado, que é para ganhar dinheiro, né? O dom de maravilhas, tá aqui, né? No versículo 10, o dom da operação de milagres. Esse dom é muito importante na vida de todo cristão. Você, minha irmã, você, meu irmão, deve buscar. Por quê? O dom de maravilhas é para aquela pessoa que ela impõe as mãos sobre a tua vida, ou muitas das vezes ela ora pela tua vida e o milagre realmente acontece, entendeu? Se for enfermidade, a pessoa é curada, além do dom da cura. Se for uma providência que você precisa, Deus entra com providência. Se for uma porta que você precisa que seja aberta, Deus vai lá e abre a porta através da vida dessa pessoa que tem esse dom, o dom de maravilhas, tá? Se você precisa de uma resposta, Deus vai te trazer e são respostas imediatas, tá? E muitas das vezes não acontece na vida daquela pessoa que tem o dom. Isso que é muito importante ressaltar, tá bom? Muitas das vezes a pessoa é muito cobrada, né? Ela é muito cobrada e a palavra de Deus nos diz que quanto mais você tiver, mais lhe será cobrado. Então, quer dizer, você quer todos esses dons aqui? Então se prepare, porque quanto mais dons você pedir, quanto mais dons você buscar ter, e Deus também lhe concedeu alguns, Deus concede sem a pessoa ao menos pedir, e a palavra de Deus nos diz que aí mais será lhe cobrado, tá bom? Mas vale a pena, é muito bom. O dom de maravilhas é maravilhoso e o Senhor, Ele conhece para aquele que lhe for útil dar esse dom, tá bom? A profecia, o dom da profecia. Devemos tomar cuidado, tá? Quando nós estamos falando sobre a profecia, mais para frente a gente vai entrar nesses pontos assim, com bastante clareza, porque o dom de profetizar, como eu disse, acho que foi na lição passada, se não tiver o amor e a prática da palavra de Deus, tá? Não vale de nada. Tá aqui, ó, capítulo 13,
do mesmo 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o dom da profecia. Então, a pessoa tendo o dom da profecia, mas não tendo amor, não tendo as práticas da palavra de Deus, não adianta nada. Não adianta nada falar em línguas estranhas, não adianta ser batizada nas águas, não vai adiantar para a pessoa ser profeta, profetizar, pular, revelar, não vai adiantar, tá bom? Outro dom é o do discernimento. Nossa, esse dom, ele é importante porque uma pessoa que sabe discernir, o que é discernir? Ela sabe discernir cores, por exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo, porque nós temos irmãs novas convertidas. Esse dom do discernimento, eu sei que essa cor é vermelha e esse aqui é o preto. Eu vou saber discernir o que é e o que não é. Então, a pessoa que tem o discernimento, ela sabe quem que é quem. A pessoa que tem esse dom do discernimento, que muitas das vezes nós pedimos para o Senhor nos concede, mas vai passando o tempo, vai passando os anos, como eu disse, é uma busca insensata, é uma busca todos os dias, é uma busca incansável, usando melhor a palavra, uma busca incansável. A pessoa não pode se cansar de buscar a Deus. Ela não pode cansar de ler a Bíblia, ela não pode cansar de orar, ela não pode cansar de buscar a face do Senhor, tá bom? De ir à igreja, não pode se cansar. E o discernimento é um dom que você não pode se cansar de buscar em Deus para que o quê? Aconteça na tua vida, para que você não venha se confundir com os seus próprios sentimentos. O sentimento produz o quê? Um pensamento, e esse pensamento muitas das vezes vai ser transformado em palavras, e as palavras não voltam mais. Não voltam, elas vão, mas não voltam. O que isso quer dizer? Que se você não tiver discernimento, você pode magoar uma pessoa, você pode falar uma coisa para uma pessoa e, na verdade, aquela pessoa não ter feito aquilo que você está falando, que você está acusando. Então, na verdade, não devemos acusar e nem falar mal de ninguém. Mandamento de Deus, palavra, Deus abomina os que falam mal dos seus irmãos, tá? Mas acontece que nós não estamos livres disto, né? Nem de passar por isso e nem de vivermos isso. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que se tivermos discernimento, vamos saber quem que é vermelho, quem que é preto, quem que é errado, quem que é o certo. Certo? Amém? Línguas estranhas. Também é um dom, tá bom? Não é fruto, tá? Ninguém, por ser uma árvore boa, vai começar a falar em línguas estranhas, não. Tá bom? Então, não existe, isso aqui descarta a teoria dos espíritas, tá bom? Ninguém, por ser bom, vai começar a falar em uma língua estranha. Não é. É um dom concedido por Deus. Qual que é o título aqui de 1 Coríntios capítulo 12? Dons espirituais. Deus é quem concede esse dom. Não é a bondade da pessoa, que nós vamos ver que é fruto do Espírito. Não é o bem que ela faz para outra pessoa. Não é nada disso, tá? Não é a misericórdia de Deus, não é a graça de Deus. As línguas estranhas e os demais dons que nós estamos lendo, que são 9 dons, todos esses dons são concedidos por Deus àqueles que o buscarem, tá? A interpretação de línguas, esse é bem complicado, tá? Por que esse é complicado? Quando nós falamos sobre as línguas estranhas, a gente já fala sobre uma língua a qual o homem não sabe interpretar. Não é isso mesmo? Só que a Bíblia diz que aquele que é espiritual entende as coisas que são do mundo espiritual. E como? Quando Deus dá um dom de interpretação de línguas, Ele permite a pessoa interpretar, saber o que a outra pessoa está falando em mistérios. Como eu disse, a língua dos anjos é um mistério com Deus. Então, Deus permite que aquela pessoa interprete. Mas em qual caso? A Bíblia diz que para a edificação da igreja. Muitas das vezes uma pessoa está falando em línguas muito ali na igreja, ali tirando a atenção dos demais irmãos. Se a pessoa não tiver um intérprete ali na igreja, ali, uma pessoa com esse dom da interpretação de línguas, a pessoa deve se calar. Porque a língua, ela faz o quê?
línguas estranhas edifica a si mesmo. O batismo no Espírito Santo é para a sua própria edificação, tá? Quando eu falo em línguas estranhas e não profetizo, e não trago uma interpretação daquelas línguas, então o que eu estou fazendo? Edificando a mim mesma, estou falando com Deus, estou falando na língua dos anjos. Eu já passei por uma certa situação onde uma irmã falou assim para mim: nossa, irmã, o teu jeito de adorar é diferente. Por quê? Eu costumo adorar a Deus olhando para cima e eu perco assim o horizonte da onde as pessoas estão olhando, o carnal, a parede da igreja, a janela, o teto da igreja, uma parede. Eu viajo, eu vou para o mundo espiritual e eu consigo adorar a Deus com os meus olhos abertos, todo mundo me olhando e falando em línguas. E muitas das vezes, se Deus me usar em profecia, eu vou até a pessoa e vou entregar essa profecia. Se o Senhor me usar para interpretar, eu vou e interpreto. Mas tudo isso, cada um é individual e é de uma maneira diferente, tá bom? Nem todo mundo é igual. Por isso você não deve julgar o seu irmão nem a sua irmã e tentar somente buscar a face de Deus para que Deus possa te conceder esses 9 dons maravilhosos, que são maravilhosos, e fazer com que você entenda quando usá-los, né? É importante nós ressaltarmos que cada dom não é nunca para que a pessoa se engrandeça. Pessoas que se engrandecem fazendo uso desses dons, porque o dom, o que a própria palavra está falando, dom, algo recebido, certo? É o significado, algo recebido. Você recebeu de Deus, é de Deus e Ele vai cobrar um dia de você, cobrar assim, não por preço, em dinheiro, mas Ele vai cobrar. O que você fez? Você ajudou alguém com esse dom? Você edificou a igreja de Cristo com esse dom? Então, quer dizer, é para nós realmente analisarmos se estamos usando os dons do Espírito Santo para a edificação da igreja de Cristo, para a edificação da sua própria vida também, mas é mais para a igreja, mais para as outras pessoas que você vai usar esse dom, se você buscar, tá? E não significa que você, recebendo, por exemplo, um dom de cura, vai começar a atender pessoas na tua casa aí para poder fazer uma filinha de oração para cura, tá? Não é assim, tá bom? Eu sempre digo assim, que quando eu recebo alguém aqui na minha casa, é grande a responsabilidade. O meu lar, ele muitas das vezes fica tumultuado. E os espíritos imundos e espíritos que muitas das vezes se apossam daquelas pessoas, ficam pairando no ar espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra uma pessoa, mas sim contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. Então, em volta de nós existe um mundo espiritual que fica girando a todo momento. Nesse momento, por exemplo, nós estamos aqui ligados com Deus, mas em volta de nós está ao nosso derredor o inimigo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, no momento da nossa distração, da nossa falta de vigilância, ele vai e pega aquela pessoa, entendeu? E usa aquela pessoa, sendo crente ou não, sendo profeta ou não, homem de Deus, mulher de Deus, não, ele usa, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem um dom de curar, dom de profecia, maravilhas, nunca usar aquilo para ganhar dinheiro, tá bom? Nunca usar esses dons, não são para você ganhar nada em troca. A Bíblia diz: de graça dai o que de graça recebeste, tá bom? Isso não impede de muitas das vezes você ser abençoado por alguém, a pessoa te ajudar no teu ministério, porque ela vai te abençoando porque você se dedica mais à oração. Por isso você tem esses dons, porque esses dons a pessoa precisa realmente ter uma vida de oração, porque senão ela recebe, porque ela insistiu, pediu, clamou a Deus, mas depois paga um alto preço por estar com aquele dom na mão
e Deus vai requerer um dia e a pessoa não fazer nada para Deus. Não pode ser usado de qualquer maneira e nem pode cobrar nada por falar algo desse tipo, tá bom? Então, se você conhece alguém que revela e cobra, tá errado. Pessoa que tem o dom de curar, cura, mas cobra, tá errado. Pessoa que profetiza, mas depois cobra, tá errado, tá bom? Tá dentro da palavra isso. Então, afirme dentro da palavra de Deus que é errado. Se você recebeu o dom, de graça dai o que de graça recebeste. Amém? Glória a Deus. Vamos passar então para a lição do fruto do Espírito, tá bom? Eu vou ser um pouquinho mais rápida para que as irmãs possam usufruir dessa lição maravilhosa, o qual eu já dei no grupo de oração, então não vai ser novidade para muitas das irmãs. O fruto do Espírito está lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, tá bom? Mas eu quero que, como lição, as irmãs leiam o versículo 16 até o 26. Por quê? Vai falar também dos frutos da carne, que eu gostaria que aquelas que sentirem no seu coração colocassem para mim, irmã, mas no particular, claro. Sempre eu não vou divulgar o seu nome, as irmãs veem que eu não divulgo os nomes. Irmã, eu ainda faço isso, porque aqui tem uma lista de obras da carne e de frutos do Espírito. Os frutos do Espírito você vai receber de Deus, né? A partir do momento que você tiver a transformação na tua vida. Agora, as obras da carne você não pode praticar mais. Então, se você pratica alguma dessas obras da carne, que vão estar citadas aqui, eu gostaria que você colocasse para mim no particular. Eu quero te ajudar em oração, te orientar para você ser liberta e Deus transformar a tua vida. Essa lição, na verdade, ela deveria estar antes desta que nós acabamos de aprender, dos dons do Espírito. Mas a ordem da apostila, que é uma apostila baseada nos estudos da Assembleia de Deus e da Igreja Presbiteriana do Brasil, então são duas igrejas conceituadíssimas no Brasil, seguiram essa ordem e quem sou eu para desobedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. O texto de Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, que também significa alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, não precisa nem falar muito, né? Quando nós falamos da natureza, do caráter de uma pessoa, nós falamos assim: a pessoa foi cheia do Espírito Santo. Amém. O que o Espírito Santo faz na vida da pessoa? Ele convence a pessoa do pecado. Então, a pessoa, uma vez convencida do erro que ela estava cometendo, ela não pode voltar à prática das coisas velhas, das coisas erradas. E o que nós vemos aqui? Que o Espírito Santo, ele transforma a natureza da pessoa. É difícil entender isso, mas nós já estudamos os 4 temperamentos humanos que falam sobre isso. A natureza do ser humano, o temperamento do ser humano, ele é difícil, até para os psicólogos, psiquiatras, que cuidam dessas áreas, mas que são pessoas aí, os profissionais da área, é difícil. Agora, imagine Deus, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele vem através do Espírito Santo transformar o caráter do homem e da mulher. E ele transforma mesmo. Ele muda a pessoa completamente. Quando a pessoa está sendo transformada, é como se fosse o exemplo que eu acabei de dar na lição ainda passada ainda. É jogada uma sementinha. Nessa semente é necessário, que foi a semente da palavra, perdão, a semente da palavra de Deus. Um dia você ouviu a palavra de Deus. Como é que funciona? Um dia você ouviu a palavra, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora batizou-se nas águas, está participando do discipulado, então você está transformando a sua vida, cada dia você está mudando alguma coisa, não é tudo de uma vez, lembra como eu falei? Deus começa a transformar teu caráter, começa a crescer
uma pequena árvore. Primeiro ela cria raízes. As raízes têm que estar em Cristo. Lembra? Na primeira lição nós conhecemos a igreja e depois na segunda conhecemos a Deus, que nós temos que estar o quê? Firmados em Deus. Amém? Firmados em Deus, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, a árvore está crescendo, já tem raiz, está crescendo, e ela começa a crescer e começa a surgir o quê? As folhas. Começa a crescer seus galhos e aí surgem as folhas. Depois de surgir as folhas, nós começamos a ver uma outra situação. Começa a surgir umas florzinhas em alguns casos, em algumas espécies de árvores, tá bom? Existem aquelas pessoas que são outros tipos de espécie de árvores. É muito interessante também a gente saber que tipo de espécie de árvore nós somos mais parecidos. É muito interessante essa lição, mas eu vou deixar mais para frente. E nós começamos a dar o quê? Umas florzinhas. Essas florzinhas são sinais dos frutos. São sinais dos frutos do Espírito. Ou, a partir desse momento, nós praticamos as obras da carne, tá? Que são as obras do velho homem. Ou nós começamos agora a dar frutos, e frutos belíssimos, que são os frutos do Espírito. Que frutos são esses? Frutos que vão mudar a tua vida. São qualidades, são virtudes, né? Quando nós vemos aqui falar sobre o amor, é uma palavra universal. É uma qualidade universal. Todo mundo tem que ter esse fruto do amor. É por se multiplicar a iniquidade no mundo que em muitos corações esfriou o amor. A pessoa já não tem mais amor pelo próximo. Então ela não se importa muitas das vezes se aquela pessoa está morrendo espiritualmente, se aquela pessoa está precisando do pão, de um alimento, está precisando de uma roupa, está precisando de fazer algo em sua vida que não está alcançando, já não estende mais a mão. É falta de amor. É falta do fruto do Espírito, do amor. Nós vemos também que a palavra amor, ela tem outros significados. Eu quero que você leia na sua apostila, mas o principal significado que eu vou falar hoje é que ela, em hebraico, em grego, significa ágape, que é amor divino, que foi demonstrado por mim, por você, e que hoje nós demonstramos por outras pessoas através da nossa transformação e desse fruto do Espírito. Também o gozo, que também significa alegria, tem que ser um fruto tem que ser um fruto, amados, que, meu Deus, não é só quando você sente. Tem pessoas que eles só se alegram de vez em quando. Ele só sente alegria de vez em quando. E a alegria é todo momento. A palavra de Deus nos diz que a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Olha como é que é tremendo esse fruto do Espírito. O fruto da paz. Hoje nós vivemos num mundo onde falta paz nos corações. Só há guerras entre nações, mas guerras também entre as famílias, entre o povo de Deus, guerras entre irmãos, guerra entre as pessoas que, por mais que tenham contato, não tem paz. Ou às vezes a pessoa nem conhece o seu próximo, acontece uma discussão no trânsito, e nós vemos que por falta de paz, a pessoa já vai lá, saca uma arma, pega um pau, qualquer coisa assim, e parte para o lado da agressão, tanto física como a agressão verbal,